a pesquisa eleitoral feita aqui na cidade de São Miguel dos Campos, né? Logo após, é a primeira pesquisa pós-convenção. Ela foi feita pelo IBRAP e foi contratada pelo Cada Minuto. Ela foi realizada nos dias 6 e 7 de agosto e foram feitas 700 entrevistas. E, claro, essa pesquisa ela é registrada no Tribunal Superior Eleitoral e o programa Tribunal Livre só divulga pesquisa registrada. Então, ela tá registrada com o número AL 04594/2024, tá? A margem de erro é de 3,67% para mais ou para menos. Então, vamos aqui agora para os números, né? A gente vai abrir aqui no nosso telão. Primeiro, a avaliação da administração do prefeito George Clemente, que é candidato à reeleição. Então, a avaliação do prefeito como ótimo, ele tem 14%. Ele tem como bom 44%. Regular, 23%. Ruim, 14%. Péssimo, 5%. O que é que geralmente a gente faz para facilitar a avaliação? Vamos somar ótimo e bom, né, que é a parte positiva que julgam que o prefeito está com uma boa avaliação. E se você fizer essa soma aí, você vai dar aí um percentual de 58%. 58% avaliam como positivo. Se a gente for aqui, vamos deixar o regular, porque o regular ele nem está bom, nem está péssimo e ruim, né? E nem está ótimo. Então vamos aqui para o ruim e para o péssimo, tá? Ruim a gente tem 14% e péssimo 5%. Então dá um percentual, somando igual como a gente fez com a parte positiva, dá aí uma avaliação negativa de 19%, né? Vocês vão ver mais à frente que isso mais ou menos é a votação que tem o candidato adversário do prefeito. Vamos agora para outra avaliação, mais um quadro, onde tem também uma avaliação. E agora a pergunta é muito simples. É quem aprova e quem desaprova o atual prefeito, né, que é candidato à reeleição. Aprova 75%, então ele tem uma aprovação muito boa. Desaprova 24%, está mais ou menos, a gente vê que a pesquisa, né, ela está batendo as informações, está mais ou menos dentro daquele percentual que ele tem como contra, né, que não votam, que não gostam da administração dele. E não sabe, não respondeu, 1%. Então, eu acredito que nesses dois quadros a gente não tem aí nenhuma dúvida. Vamos passar agora para o quadro, né, para a pesquisa que traz a parte realmente eleitoral, onde a gente vai poder ver os nomes, né, das duas candidaturas, que só são duas aqui em São Miguel dos Campos, como é que está este resultado. Vamos agora para o primeiro quadro, e o primeiro quadro traz o resultado de uma pesquisa espontânea. O que é uma pesquisa espontânea? Que não é citado o nome. Só você chega para o eleitor, e é feito com eleitores acima de 16 anos, e pergunta quem você votaria para prefeito nestas eleições. E só. E aí, nesta pergunta, na espontânea, o 46,7%. Né? E o seu adversário, Pedoca Jatobá, tem 17,7%. Sempre que a pesquisa é espontânea, que não cita o nome, tem um percentual maior de não sabe, não opinou, tá? E esse chega aqui a esse percentual de 35,6%. Então, nessa avaliação, que é da espontânea, se você for fazer essa subtração do que o prefeito George Clemente tem, do que o candidato Pedoca Jatobá tem, dá aí uma diferença pró-George Clemente de 29%, né? Então, tem uma folga grande ainda na pesquisa espontânea. Vamos passar agora para a pesquisa estimulada, né? Para a pesquisa onde é feita a pergunta e é citado os nomes, tá? Então, quando a pesquisa é estimulada, na pesquisa estimulada, a gente vai ver que geralmente os números eles aumentam porque a pessoa, fulano é candidato, é nesse que eu vou votar, cicrano é candidato, é nesse que eu vou votar. Então, aumenta
o percentual das duas candidaturas e a gente vai ver aqui por esse número que diminui bastante o número do não sabe ou aquele que está indeciso, né? Então, nessa estimulada, George Clemente ele tem um crescimento muito grande em comparação com a espontânea, né? E ele pontua 63%. George Clemente, 63%. Pedoca Jatobá, ele pontua 22%. Aquele número que a gente viu no quadro anterior de mais de 30% de não sabe e indeciso, ele desce para 11%. 11%. E a gente tem também 4%, que é branco e nulo. Esses dois, não voto em nenhum dos dois. Então, aqui está branco e nulo, 4%. Então, qual é a avaliação que a gente pode fazer aqui na estimulada? Tem uma diferença, né, George Clemente, o candidato George Clemente com 63% e o candidato Pedoca Jatobá com 22%. A gente tem aí uma diferença pró-George Clemente de 41%. Então, é uma margem muito grande de diferença nessa primeira pesquisa, tá certo? A gente tem ainda um outro quadro, que é um quadro que fala da rejeição, né? A gente vai colocar agora aqui, é um quadro de múltipla escolha, onde coloca os nomes, né? E são citados os nomes também. Olha, nós temos tal e tal e tal candidato. Qual desses você não votaria de jeito nenhum? Então, é assim que é medida a rejeição. Na rejeição, o candidato Pedoca Jatobá, ele tem uma rejeição muito grande. Ele sai nessa pesquisa com 46% de rejeição. Eu até citei também ontem isso, né? Dizem os especialistas em pesquisas que um percentual desse, ninguém consegue se eleger com um percentual desse. Claro que a campanha do senhor Pedoca Jatobá vai trabalhar para diminuir essa rejeição. Enquanto que o candidato George Clemente tem 19% de rejeição. Então, tem uma rejeição pequena, inclusive porque ele está na administração. Geralmente, quem está na administração pode ter aí uma rejeição um pouco maior, que não é o caso aqui. E 35% não sabe, não quis aí opinar. Então, qual é a referência que a gente faz? Na rejeição, Pedoca está bem à frente, tem uma rejeição muito maior. Se você faz uma subtração de 46 por 19, vai dar aí 27% a mais de rejeição. Então, este é o resultado aí da pesquisa eleitoral, a primeira pesquisa eleitoral feita pós-convenção partidária, né? Lembrando que a gente está aberto aqui a trazer todas as pesquisas, né, que forem registradas no Tribunal Superior Eleitoral.